Olha, o livro de Levítico pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? Um labirinto de regras, rituais. Mas e se, no meio de tudo isso, existisse um sistema super profundo para lidar com uma coisa que todo mundo conhece? A culpa. Então, bora mergulhar em Levítico 5 a 7 para a gente entender essa estrutura antiga e, olha, surpreendente para o perdão. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento. E sabe, milhares de anos atrás, os israelitas também lidavam com o peso dessa exata questão. Não só no relacionamento uns com os outros, mas também na relação com Deus. E a resposta dele estava num sistema bem detalhado de ofertas e restituição. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa, ok? Primeiro, vamos entender o problema, o que era o pecado e a culpa. Depois, a gente explora a solução que Deus apresentou, como o processo de restauração funcionava, o propósito por trás disso tudo e, no final, a gente amarra as pontas. Ok, vamos começar pelo começo, né? Para entender a solução, a gente primeiro precisa sacar qual era o problema. Afinal, o que exatamente era um erro que precisava de um sacrifício? E olha só, o sistema não era só para, sei lá, grandes crimes. Ele cobria uma variedade enorme de erros, desde uma promessa feita sem pensar até tocar sem querer em algo considerado impuro. O ponto-chave aqui é o seguinte: a partir do momento que a pessoa se dava conta do erro, o primeiro passo, obrigatório, era confessar. Não se tratava só de coisas enormes, mas de qualquer ato que quebrasse a harmonia, seja com Deus ou com a própria comunidade. Certo, então a gente já entendeu o problema. E a solução? Qual era? E aqui está o pulo do gato. A resposta não era só punição, era provisão. Deus estabeleceu um caminho claro para as pessoas poderem acertar as coisas. Agora vem uma parte que é, assim, sensacional: a acessibilidade do sistema. Não era um perdão só para quem tinha dinheiro. Se alguém não podia comprar um cordeiro, tudo bem, podia levar 2 aves. Se nem isso dava, uma porção de farinha era aceita. Isso revela um princípio de graça que é revolucionário. A porta para o perdão estava aberta para todo mundo, não importava a condição financeira. O que valia mesmo era a atitude, o coração. E não era um sistema simplista, não. Era bem pensado, com uma distinção super importante. De um lado, tinha a oferta pelo pecado, que lidava mais com a impureza e erros não intencionais. Do outro, a oferta pela culpa, que era acionada quando o erro de alguém causava um dano real, material a outra pessoa. E nesse caso, um simples sacrifício não era o suficiente. E é aqui que a coisa fica muito prática, muito pé no chão. Não bastava pedir perdão a Deus, era preciso consertar o estrago feito. A pessoa tinha que devolver o valor total do que foi danificado ou roubado e ainda adicionar 20% em cima. E isso não era bem uma multa, sabe? Era um jeito de garantir que a vítima fosse plenamente restaurada, curando a ferida que ficou ali na comunidade. Claro que um sistema desses não rodava sozinho, né? Ele precisava de mediadores. Vamos dar uma olhada agora no papel crucial dos sacerdotes nesse processo todo de adoração e perdão. Os sacerdotes eram os guardiões do processo, os administradores do sagrado. E tem um detalhe curioso: parte do sustento deles vinha justamente dessas ofertas, o que criava um elo muito forte, muito direto e diário entre os sacerdotes e a vida espiritual do povo que eles serviam. E no coração disso tudo, uma ordem que chega a ser poética. O fogo do altar nunca, jamais podia se apagar. Dia e noite, a chama estava lá. Era um símbolo vivo, pulsante da presença constante de Deus bem ali, no meio do acampamento, sempre pronto para receber, perdoar e restaurar. Ok, a gente já viu o problema, a provisão, o processo, mas para que tudo isso? Qual era o objetivo final? Não era só seguir regras. O alvo era algo muito mais profundo: paz e comunhão. E é legal pensar que nem tudo era sobre consertar o que estava quebrado. Existia também a oferta de paz. E essa era a única, porque não era uma obrigação, era pura celebração. Era um jeito voluntário de dizer obrigado, de comemorar a alegria de estar bem com Deus. E para mim, essa é talvez a imagem mais poderosa de todas. Diferente das outras ofertas, a oferta de paz virava uma refeição compartilhada. Pensa só, comer junto. É o ato mais fundamental de comunhão que a gente conhece. Era o jeito de tornar a reconciliação algo real, palpável, compartilhado entre todo mundo, na presença de Deus. Beleza, então chegou a hora de amarrar todas as pontas. Como é que o pecado, a provisão, o processo e o propósito se encaixam para a gente ver a imagem completa? Então, o que a gente tira disso tudo?
Basicamente, a gente vê um sistema construído em 4 pilares. Ele mostra um Deus cuja santidade leva o erro a sério, mas cuja justiça quer restaurar e não só punir. A gente vê a graça dele, que sempre oferece um caminho de volta, e entende a necessidade de um mediador para fazer essa ponte entre o que é divino e o que é humano. E aí, claro, para a teologia cristã, esse é o ponto alto. A fonte que a gente usa argumenta que todo esse sistema antigo, com seus rituais e sacrifícios, não era um fim em si mesmo. Era como se fosse uma grande seta, uma sombra apontando para o que é visto como o sacrifício final e perfeito, que cumpriria tudo aquilo que os rituais só podiam simbolizar. Então, no fim das contas, o que fica disso tudo? A gente vê como um conjunto de regras que nasceu lá no deserto, super antigo e complexo, acaba atravessando a história e ganhando um novo significado, uma reinterpretação dentro da fé cristã, conectando a história de Israel à teologia mundial. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Como essas ideias tão antigas, de que o perdão tem um custo, a justiça exige reparação e a graça deve ser para todos, como elas continuam a moldar e a desafiar a nossa busca por reconciliação no mundo de hoje?